E então, sejam muito bem-vindos a esta sessão do Seminário Internacional de Estudos Globais, que hoje tem como conferencista e grande especialista na área do tema que vai apresentar o Sr. Professor José Francisco Lins Zagal Tadavia, que é o responsável da área dos cursos de Relações Internacionais da Universidade de Lusíada e que acabou de publicar um livro muito importante chamado Estudos de Relações Internacionais, África Contemporânea e as suas extensões, e a partir deste livro vai-nos brindar uma conferência precisamente sobre a África perante os desafios geoestratégicos globais, tornando-se este um tema relevante para aquilo que é o conhecimento, o ensino no contexto de estudos globais e também neste seminário que é precisamente destinado a compreender o mundo global em que vivemos, os seus grandes desafios, problemas e também contribuindo para iluminar este complexo mundo em que vivemos com conhecimento cientificamente rigoroso. E as relações internacionais é uma coisa importante para os estudos globais e por isso é que esta conferência valoriza da maior importância e também está ligada aqui também na nossa universidade aos cursos de Relações Internacionais e, portanto, há aqui uma ligação interessante entre várias áreas de saber, sendo que as relações internacionais, como sabemos, como os estudos globais, são duas áreas interdisciplinares e que se compaginam muito bem. Também honra-nos com a sua presença o Sr. Professor Luís Lobo Fernandes, que vai moderar esta sessão, apresentar o nosso convidado e fazer um comentário crítico. O Sr. Professor Luís Lobo Fernandes não pode estar presencialmente, mas acompanha-nos via telemática, está na Universidade do Minho, onde tem sido um grande especialista e professor de Relações Internacionais, uma espécie quase de referência nacional e internacional nesta área, porque foi um fundador desta área precisamente nas universidades portuguesas, um pioneiro, e portanto é com muita honra que o recebemos cá mais uma vez, porque já tive a oportunidade de intervir neste ciclo de seminários, é sempre uma honra tê-lo connosco e com a partilha do seu conhecimento e do seu grande saber, e portanto vai então moderar esta sessão. E portanto, como estamos aqui, uma dinâmica interativa, quer presencial, quer à distância, portanto, vou passar de imediato a palavra ao Sr. Luís Lobo Fernandes para mudar a sessão e apresentar o nosso convidado. Sejam todas e todos bem-vindos e uma boa tarde e que a sessão seja proveitosa para todos. Mais uma vez agradeço a sua disponibilidade para estar connosco. Obrigado. Sr. Professor Lobo Fernandes, a palavra é sua. Muito boa tarde a todos. Permita-me, em primeiro lugar, naturalmente, que o cumprimento e agradeça o convite, que para mim é sempre uma honra e um privilégio, creio, ser professor e colaborar. Aliás, a universidade, por definição e natureza, é um espaço aberto e, portanto, temos de ter esta perspectiva horizontal da universidade e não vertical, enfim, de cada uma das universidades, mas a universidade como, de facto, como uma realidade extraordinária e, portanto, totalmente aberta. E, portanto, permita que, de facto, agradeça o convite, muito, muito honra. Permita-me também que cumprimento o Dr. José Francisco Pavia e dizer-lhe do gosto que tenho, naturalmente, em partilhar este momento. O professor Pavia foi o meu primeiro doutorado e defendeu provas de doutoramento em janeiro de 2008. E hoje é também uma referência muito importante neste domínio, como aliás o Sr. Professor disse, um domínio que é um domínio também aberto, enfim, com extensões nos estudos globais, nas ciências políticas e, portanto, e o professor Pavia hoje é a referência, e eu diria até, se me permite, o pilar, enfim, da área na Universidade de Lusíada de Lisboa. E tem, de facto, explorado vertentes das relações internacionais que estão um pouco esquecidas, para não dizer mesmo, enfim,
enfim, o caso dos estudos africanos é um caso quase paradigmático no sentido negativo, porque de facto tem havido um desinvestimento significativo em novos estudos, novas análises, novas investigações sobre a realidade do continente aqui ao lado, poucas milhas a sul de nós. E, portanto, esta publicação, enfim, tem esse mérito, desde logo, de despertar um conjunto de questões e de proposições e de hipóteses, mas é sobretudo uma chamada de atenção também. E penso que houve muito mérito da parte do professor José Francisco Pavia ter não só trazido um conjunto de estudos mais recentes e novos, mas também, enfim, ter compilado aquilo que é, de facto, a expressão da sua reflexão ao longo, eu diria, de cerca de 15 anos, dos últimos 15 anos. Mas eu, por uma questão sempre de respeito a quem me convida, eu tenho normalmente, enfim, tento ter esta disciplina de escrever, enfim, eh, enfim, os meus contributos enfim, e as minhas reflexões. E de maneira que vou meter aqui ao texto que, hum, que elaborei, que visa, sobretudo, despertar, enfim, algumas ideias, e não se trata, nesse sentido, de fazer um juízo crítico stricto sensu sobre os capítulos e o livro do professor José Francisco Pavia, mas, como disse, de despertar algumas ideias, algumas reflexões, algumas proposições que eventualmente possam suscitar elas mesmo, enfim, outras apreciações e outras valorações e outros pontos de vista. E começaria justamente por aquilo que o seu professor José Eduardo Franco há pouco referiu. O vasto domínio do conhecimento das ciências políticas, das relações internacionais e dos estudos globais, lato sensu, que aliás a Universidade Aberta em Boa Hora lançou, tem registado, como sabemos, enfim, uma projeção crescente em Portugal. Aliás, muito visível até, enfim, nos média, evidentemente a propósito, enfim, da invasão da Ucrânia pela Rússia e de outras vertentes, enfim, relativamente a outras questões internacionais. E esta área, em bom rigor, tem beneficiado do impulso de pesquisa de um número muito significativo de investigadores, quer em instituições públicas, quer em instituições privadas, como aliás é o caso do professor Pavia, constituindo sublinhe-se, e eu gostaria de até referir isso, uma feliz expressão da abertura democrática iniciada em abril de 74. Porquanto trata-se aqui de um conjunto de áreas científicas, hum, eh, enfim, muito próximas, eh, que não tinham presença autónoma no ensino superior em Portugal, como sabemos. E, portanto, eu diria até que, enfim, o aparecimento destas novas áreas tem muito a ver, evidentemente, com a própria abertura política que se deu em Portugal há 50 anos. Não obstante, a investigação e o âmbito das publicações mostram um desequilíbrio entre as diferentes vertentes dos estudos internacionais, devendo assinalar-se em particular, como é conhecido e como é o caso, um desinvestimento, se não mesmo alguma desatenção, no capítulo específico dos estudos africanos nas últimas, eu diria, 2 décadas, entre 2 para 3 décadas. E a consequente escassez de novas análises, a sua reduzida divulgação no espaço alargado de expressão portuguesa. Com efeito, quando olhamos à nossa volta, damos-nos conta desta realidade, enfim, ou seja, a inexistência de facto de estudos e recentes e de análises recentes sobre um continente, como eu dizia há pouco, que está aqui, enfim, a sul e ele mesmo a poucas milhas de nós. Ora, esta publicação do professor Pavia representa uma chega importante para a dilucidação de algumas dinâmicas contemporâneas e apontam caminhos, porque me parece que em si mesmo este contributo configura em si mesmo uma agenda de investigação, ou seja, até porque
são temas bastante variados, e temas abertos, e portanto que suscitarão necessariamente e implicam, enfim, mais investigação e mais exploração. Mas o seu trabalho, como eu dizia anteriormente, eh, vem na esteira da investigação iniciada no quadro do seu doutoramento e da sua tese de doutoramento. Um, Aliás, que na altura não teve, enfim, pensou a divulgação que mereceria e que deveria ter tido, e que teve a ver justamente, centrada justamente nos problemas e no processo de paz em Moçambique. Ora bem, aliás, que é evidentemente um dos casos mais penosos e até trágicos, em certa medida, enfim, de um processo de independência de uma ex-colónia portuguesa e, portanto, no caso de Moçambique, e que evidentemente coartou e impediu e limitou muito, evidentemente, que o país pudesse empreender uma trajetória mais cedo evidentemente, de desenvolvimento, e os problemas permanecem, aliás. Mas o livro do Dr. Pavia explora, enfim, em particular e especificamente, 14 tópicos que cobrem um variado leque de problemas, um, que ele tentou resolver em parte, ou seja, problematizando, gerando problemáticas. As problemáticas já são resultado, evidentemente, de uma exploração de problemas e de um esforço de dilucidação e de investigação, que vão desde o processo de paz e a transição em Moçambique, ao contributo da chamada multi-track diplomacy para a prevenção e resolução de conflitos. Nesse sentido, o caso de Moçambique pode ser, de facto, estudado como exemplo para outros processos de pacificação, evidentemente. E no caso da África, vem-me à mente o caso da Somália, vem à mente o caso, evidentemente, do Sudão, entre outros. Mas o seu contributo vai também, e portanto, para a questão daquilo que eu considero ser uma nova, ou deve ser a nova proeminência do Sul global. Não é? Mas, enfim, como disse, o trabalho do professor Vavia explora ainda questões que têm a ver com a questão da pirataria marítima, não só no Golfo da Guiné, mas também, evidentemente, no Corno da África, e também por aquilo que penso que é uma realidade ineludível hoje, que é o que são os desafios colocados pela expansão chinesa em África. E eu penso que não há outra forma hoje de ajuizarmos, evidentemente, estas ambições da China, enfim, hoje, e de Pequim, que eu aqui traduzo, e aliás já tenho escrito sobre isso, em termos de expansão e, portanto, de expansionismo. Cabe também uma menção especial para os capítulos que articulam, em especial, a visão e as escolhas de Portugal sobre alguns daqueles desafios. Porque eu acho que esta questão, hoje em Portugal, é uma questão importante. Nós temos tido alguma dificuldade que se traduz em insuficiências de, evidentemente, estabilizarmos aquilo que é o pensamento português, isto é, uma articulação dos interesses portugueses em relação a um vasto conjunto de realidades internacionais e dinâmicas internacionais, desde logo a começar pela União Europeia. E, portanto, eu penso que tem faltado, e contra mim, de alguma forma, mas do lado das élites portuguesas, um maior esforço de articular aquilo qual é o juízo que nós próprios fazemos sobre os nossos interesses perante um conjunto, evidentemente, de desafios, de problemas, de dilemas do nosso entorno mais próximo, mas também, enfim, a nível global, como o Sr. Professor José Eduardo Freire. E, nesse sentido, alguns dos capítulos do professor Pavia, de facto, despertam essa questão de qual é a visão de Portugal sobre isto e quais são as escolhas de Portugal sobre alguns daqueles desafios. Acresce que a pertinência da presente publicação ganha particular relevo, ou particular relevância, quando se leva em linha de conta que o percurso dos Estados pós-coloniais
e em especial o caso da África subsaariana, marcado por problemas recorrentes de instabilidade estrutural, não tem permitido assentar em orientações políticas mais eficazes com vista ao desejável desenvolvimento sustentado e, portanto, nesse sentido, tirar partido da realidade das independências. Os estudos existentes e mais estabelecidos, digamos, das transições políticas subsequentes a processos revolucionários de diversa ordem ou até, enfim, a processos de independência, e concomitantemente o vasto acervo de publicações e teorias disponíveis sobre as transições lato sensu e sobre as transições democráticas em particular, mostra que essas mesmas transições são por natureza complexas e longas. Portanto, de alguma forma, a universidade, eu diria a academia em geral, tinha antecipado que o cariz, a natureza das transições pós-independência, e no caso particular da África subsaariana, seriam sempre transições muito complexas e longas. Relembraria, e se me permitem, relembraríamos aqui, a título de ilustração, os casos da França, ou mesmo de Portugal, em que a história dos processos de constitucionalização, e agora, enfim, comemoramos há pouco, enfim, ou pelo menos, enfim, ou deveremos ter comemorado mais, enfim, de alguma forma, a nossa primeira Constituição de há 200 anos. Mas de facto, quando, quando nós meditamos sobre a história dos processos de constitucionalização ou de estabilização das instituições que daí decorre, quer nos casos da França, quer no caso de Portugal, é em grande medida a própria história das suas rupturas constitucionais. E, aliás, esse é o sentido até dos, enfim, em grande medida, dos juristas que se debruçaram sobre a história das Constituições. Neste sentido, os 50 ou 60 anos que passaram após os processos independentistas em África não poderão considerar-se em si mesmo excessivamente longos. Portanto, nós temos que, se me permitem, aqui dosear a nossa impaciência, ou a impaciência de alguns, sobre alguns insucessos ou insucessos relativos do ponto de vista, digamos, das realizações pós-independência numa grande parte dos Estados pós-coloniais nos últimos 60 anos. Enfim, e no caso de Portugal um pouco menos, evidentemente, as independências foram na década de 70, nos casos enfim, da maioria das colónias francesas, das antigas colónias francesas, das antigas colónias inglesas, foram no final da década de 50, princípios da década de 60, aí estaríamos a falar já de um ciclo já de próximo de 70 anos. Vejamos, a instabilidade política não resulta de uma única causa, nem é de uma só natureza, mas está ligada, como sabemos, à juventude dos Estados e das próprias lideranças, e talvez de forma mais determinante à debilidade das suas instituições políticas, sendo também resultado dos processos de descolonização que, na grande maioria dos casos, como sabemos igualmente, desguarneceram os novos países, enfim, de quadros técnicos especializados após as independências. Essa é uma realidade insufismável, enfim, mesmo no caso de Timor-Leste, e nunca a universidade pode ter medo das suas próprias análises. Enfim, eu que acompanhei muito, em determinada altura, o processo de independência de Timor-Leste, nos Estados Unidos, quer no Congresso, quer nas Nações Unidas, e acompanhei, enfim, alguns dos rostos mais conhecidos, o José Ramos Horta, o Mário Alcatiri, o João Carrascalão, mas o João Carrascalão chegou-me a dizer que era o único engenheiro técnico que ficou no território portanto, da invasão indonésia. Portanto, há aqui, de facto, insuficiências que são ineludíveis portanto, não podemos ter medo, enfim, dessas realidades. O subsistema africano, portanto, configura assim um cenário de acentuadas dificuldades, e esse é o teor, digamos, e o objeto de análise e de estudo do professor Pavia. Um cenário de acentuadas dificuldades na construção dos Estados pós-coloniais, marcado por instabilidade política endémica e por um padrão recorrente de desvios institucionais, que aliás é um conceito operativo, institutional deviation, ou desvio institucional, especialmente útil e ilustrativo nos estudos
de política comparada. E, mais uma vez, sem ter, nunca tendo receio das nossas próprias reflexões e análises, é o caso de Portugal, temos ainda algumas insuficiências em determinados aspectos da nossa vida democrática, etc. Não é? Nomeadamente aquelas associadas à corrupção, configuram no plano conceptual desvios institucionais, de alguma forma, não é? E, portanto, enfim, daí, como o seu professor José Eduardo Franco antecipava, a importância, evidentemente, de balizarmos sempre qualquer reflexão, qualquer análise, enfim, em âncoras conceptuais e em quadros teóricos conhecidos e mais ou menos estabelecidos. Acresce que numa grande parte destes países existe uma significativa atomização étnica e também religiosa. Soubemos há poucos dias, eu penso que foi na passada semana, um conjunto de raptos e de violações na Nigéria, e agora, enfim, nas últimas 48 horas, de novo, o que se está a passar no norte de Moçambique, evidentemente nos penaliza imenso, com relatos horríveis de violações de crianças e de jovens mulheres. Portanto, o conceito de Estado inacabado, que eu suscitei, aliás, já na nota da apresentação ao livro do professor Pavia, que o conceito de unfinished state, de Estado inacabado, que é um conceito proposto por Mark Kesselman na década de 90, que eu tenho adotado em contraposição à noção de Estado falhado. E aqui eu penso que é preciso dizer algo mais. Eu considero que aquela noção de failed state, que é, à partida, desde logo, uma noção até abusiva na caracterização da realidade dos Estados pós-coloniais, e eu nunca uso esse conceito, porque justamente nós estamos a falar de processos cuja transição seria necessariamente longa. A estabilização, por exemplo, da França pós-revolucionária, pós-1789, enfim, ela é uma estabilização que demorou muito, muito tempo a fazer. No meio houve um império, houve diretórios, houve, enfim, períodos consulares, houve 5 repúblicas, não é? E, portanto, eu penso que esta noção de Estado inacabado é uma noção interessante, justamente, e consagra, provavelmente, a imagem teórica mais interessante na caracterização dos dilemas contemporâneos dos Estados coloniais em África, dos Estados pós-coloniais em África. E, portanto, deixo aí digamos, essa noção que me parece muito interessante. Ela aparece pela primeira vez num trabalho chamado Comparative Politics at the Crossroads, a política comparada, os sistemas políticos comparados na encruzilhada. É um trabalho de 1996, justamente do Mark Kesselman, do Joel Krieger e do William Joseph. Tais problemas, estes problemas de estabilização, estendem-se, aliás, à importante questão que não é legítimo evitar, de saber porque é que inúmeras nações, nos seus processos de modernização, têm sido bem-sucedidas em tirar partido justamente da globalização, do movimento da globalização, enquanto outras sofrem o seu reverso. Uma das questões que eu penso que está, de alguma forma, plasmada, ou seja, no trabalho do professor Pavia, é uma questão deste tipo. Ou seja, a questão de saber porque é que algumas nações têm sido bem-sucedidas e outras não. Como poderão, pois, seria a outra questão que eu extraio, enfim, da reflexão e dos trabalhos do professor Pavia, como poderão, pois, no ciclo temporal da globalização, ser explicadas diferenças em progresso e desenvolvimento entre países? Porque aqui é que eu penso, quer dizer, na ótica do investigador, na ótica evidentemente, do sujeito universitário, estas são as questões que interessam. E uma terceira ainda, que escolhas políticas e económicas têm sido feitas e quais as suas implicações. E evidentemente que o trabalho do professor Pavia, digamos que opera nos meandros de interrogações deste tipo. Naturalmente que as respostas possíveis não se situam numa única variável isolada, isso para mim também é perceptível no seu trabalho,
mas como é perceptível no trabalho justamente do professor Pavia, nas interconexões complexas entre política e sociedade, entre forças internas e externas e entre diferentes legados históricos, recursos disponíveis e perspectivas futuras. Portanto, eu penso que o trabalho da reflexão do professor Pavia opera, joga nos meandros, digamos, nos interstícios destas interconexões, que elas mesmas são difíceis de apurar e são complexas. Uma publicação, aliás, como a sua, diríamos obrigatoriamente, deve despertar outras dimensões de análise e ramificações. E eu penso que o faz. E é sobretudo o caso, por exemplo, dos 3 capítulos finais do livro do Dr. Pavia, que deixam em aberto possíveis hipóteses de investigação, nomeadamente no respeito tanto às sensibilidades políticas e ao posicionamento de muitos países do sul global, no respeito tanto, por exemplo, ao plano das regras do comércio internacional da OMC, ao funcionamento das Nações Unidas, porque essa questão é uma questão evidentemente que está aqui, não é? E que já rebentou na face dos Estados e dos contemporâneos, que evidentemente somos nós. Ou até mesmo à guerra na Ucrânia, decorrente da invasão em curso, aliás, eu sublinharia ilegal e criminosa, sem qualquer nuance, perpetrada pelo Kremlin, porque evidentemente há um conjunto de Estados do Sul, e alguns africanos, a começar pela África do Sul, que, enfim, têm, por todos os efeitos, enfim, uma percepção diferenciada sobre a realidade deste conflito trágico, evidentemente. Neste plano específico, assume justamente maior pertinência e relevância a reflexão que o professor Pavia projeta sobre os papéis, e eu poria papéis em itálico, e a ação da África do Sul e do Brasil, são 2 dos mais importantes atores em causa, digamos, nesse cone sul. Ora, o movimento de abertura à escala global propiciou, por outro lado, um crescimento económico exponencial nos casos da China. Portanto, este é o outro lado da realidade da globalização. Este movimento de abertura à escala global, que é objeto da reflexão e dos estudos da Universidade Aberta, que o seu professor José Eduardo Franco tem empreendido, evidentemente, propiciou um crescimento e gerou um crescimento económico exponencial nos casos da China, da Índia e de outros países asiáticos de vocação exportadora, suscitando o aparecimento de novos centros de prosperidade e, dialeticamente, de novas periferias mais desfavorecidas. Devemos ter presente, pois, do meu ponto de vista, que ao contrário de leituras por vezes demasiado lineares, o sistema internacional continua a ser muito fragmentado. Fragmentação, esta aqui, globalização, em todo o caso de cariz parcial, não fez desaparecer. E que no caso particular da África subsaariana, tornou especialmente evidente. Com efeito, as diferenças de desenvolvimento e de prosperidade não só são manifestas, mas são postas a nu. Na verdade, revelam-se agora de forma instantânea e são mais visíveis. Uma dinâmica referida na literatura da globalização como o paradoxo da transparência, que aliás me parece em si mesmo uma imagem muito interessante que nós encontramos evidentemente em alguma literatura e alguma bibliografia sobre a globalização. Portanto, temos hoje um sistema internacional muito mais aberto e visivelmente mais aberto, que evidentemente torna as diferenças de desenvolvimento e os problemas mais visíveis e amplifica-os. E tudo isto faz parte naturalmente desse pacote, digamos, se me permite a expressão, do paradoxo da transparência. Assim, embora a economia mundial se torne globalmente mais integrada, muitos países do sul global não controlam as suas dinâmicas. Pelo contrário, sofrendo frequentemente efeitos desestruturantes. O caso de Moçambique, que é alvo da atenção mais criteriosa do professor Pavia, constitui um dos exemplos mais evidentes, diria mesmo, talvez mais gritantes. Referiria, aliás, enfim, como é sabido, que Moçambique é recorrentemente apontado como um dos países mais pobres do mundo. E é evidentemente que isto deve gerar uma inquietação especial, não só da parte dos países do Norte, mas também de um país como Portugal, que evidentemente é parte interessada na questão. E eu, aliás, se me permitem, citaria aqui a doutora Graça Machel, que eu tive ensejo de conhecer pessoalmente, enfim, num ato
na atribuição que lhe foi otorgada pela Universidade de Évora, há alguns anos atrás, do doutoramento honoris causa, a propósito justamente do processo de paz em Moçambique. Eu vou citar em inglês, porque ela escreveu isto em inglês. E se me permitem, então. For some, peace is merely the absence of war. For us, peace is indeed the absence of war as the first condition. But it is much more than this. It is a society of democracy and social justice. It is respect for the sovereignty of each people. It is the use of our resources for our own well-being. It is relationships of equality and mutual respect with other countries and nations. Eu considero que esta afirmação da doutora Graça Machel, em 1990, há 34 anos, de alguma forma sintetiza os problemas, digamos, de uma realidade que se chama Moçambique, mas mais do que isso, de uma realidade que, evidentemente, perpassa muitos dos processos pós-coloniais. Ora, a questão dos recursos é justamente uma questão crucial para Moçambique. Considerado, como dizia há pouco, um dos países mais pobres do mundo, e eu próprio estive lá, ainda quando desempenhava funções de pró-reitor da Universidade do Minho, no âmbito da assinatura de alguns convénios e protocolos de formação de professores, com a Universidade Pedagógica de Moçambique, com o Instituto Superior de Ciências de Saúde de Maputo, que, aliás, é recorrentemente referido também pela Organização Mundial de Saúde como um exemplo muito interessante da formação de paramédicos. E, portanto, mas aquilo que me foi dado ver em 2008 em Moçambique, eu tenho dito isso e na altura confidenciei e disse mesmo, enfim, a muita gente e ao meu reitor quando cheguei, enfim, no relatório que produzi, que eu tinha vindo uma pessoa diferente de Moçambique. Aquele trajeto entre o aeroporto e o centro da cidade. O aeroporto em si mesmo, na altura, em 2008, estava exatamente como os portugueses o deixaram em 1975. Não tinha levado nem prego nem estopa, digamos, estava exatamente. E aquilo que eu vi, com que me deparei no trajeto entre Maputo e a cidade propriamente de manhã, foi, enfim, de uma pobreza e quente, que evidentemente enfim, choca. E, portanto, esta questão é uma questão importante e o Dr. Pavia que tenha um conhecimento, se quiser eventualmente, e se a professora José Eduardo Franco assim também considerar, se quiser reduzir algo mais, sobre uma realidade que conhece muito bem, penso que em si mesmo isso já é, e o facto de se debruçar sobre esta realidade moçambicana, que nos diz respeito em vários pontos. Mas a questão dos recursos é uma questão importante. Eu, aliás, se me permite, lembraria, por exemplo, a questão do urânio, que é muito abundante no país, porque normalmente faz este tipo de comparação um pouco gratuita e superficial entre a riqueza de Angola e a riqueza de Moçambique. Não é tanto assim. Não é tanto assim. Moçambique, embora tenha menos recursos, nomeadamente mineralíferos, mas tem um conjunto muito complexo. E a questão do urânio é uma questão muito importante, porque de facto é muito abundante, e não está hoje colocada de parte a sua utilização para fins pacíficos, como deve ser, em parceria com o grande vizinho, com a África do Sul. E eu aqui, a razão por que estou a referir a questão do urânio, porque a questão não é de todo secundária, nem despiciando, longe disso, pois em 2023, ou seja, no ano passado, a questão da sua exploração foi novamente levantada no âmbito da Agência Internacional de Energia Atómica em Viena, que, como se sabe, tutela no plano mundial a sua utilização para fins pacíficos. Caminhando agora um pouco para algumas notas finais, se me permitem. Nesta instância, permitam-me que recupere aqui um conceito de alguma forma igualmente esquecido, aliás, com a própria realidade africana, e insuficientemente valorizado, que é o conceito de co-desenvolvimento, que, tanto quanto nos lembramos, surgiu na Universidade de Lovaina nos anos de 1980, sensivelmente na mesma altura em que Walt Rostov e Robert McNamara valorizaram as ideias de uma maior propulsão endógena
dos países pós-coloniais, traduzida naquela ideia das políticas take-off e de um desenvolvimento inclusivo. Isto é interessante, quer a noção de maior propulsão endógena, ou seja, esforços baseados, enfim, no mercado interno desses países, na aposta na educação, enfim, não haverá nunca desenvolvimento sem educação, e nesse desenvolvimento e nessa noção de desenvolvimento inclusivo, que é uma noção do Walter Rostov muito interessante. Ora, como tal, não aconteceu em grande medida. Este conceito de co-desenvolvimento afigura-se, do meu ponto de vista, absolutamente pertinente e atual no atual quadro global, justamente, como um instrumento com um grande potencial de transformação das relações internacionais. E poderia materializar não só uma aspiração de maior reciprocidade, penso que é um conceito que também tem que ser importado para as nossas análises, mas também permitir, ao mesmo tempo, reconceptualizar a natureza dos Estados contemporâneos como soberanias cooperativas. Eu penso que estamos todos a viver um momento de absoluta loucura. Eu diria, aliás, que pessoas, enfim, que têm a responsabilidade, eu diria, marginal que a universidade tem, enfim, eu penso que nenhum de nós dorme já, porque aquilo que estamos a presenciar no sistema internacional e no horizonte internacional é absolutamente preocupante e perigoso. E, portanto, há que recuperar aqui conceitos que andam perdidos, andam esquecidos, que é o conceito de desenvolvimento, o conceito de reciprocidade e essa ideia de, evidentemente, olhar para os Estados como soberanias cooperativas. E é nesse sentido, por exemplo, que o processo de integração europeia, o processo de integração macro-regional europeia é muito interessante nesse sentido, porque ele tem uma dimensão laboratorial para outros espaços do globo e para os outros espaços do planeta. E nesse sentido, aquilo que eu quero sublinhar, porque eu também intervejo isso nas preocupações do professor Pavia, devo dizer, nesse sentido, os Estados ricos do hemisfério norte, onde se inclui hoje, bem entendido, a China e também já a própria Índia, necessitam de empreender um esforço acrescido no sentido de reconhecer que o desenvolvimento compartilhado e a cooperação em bases efetivamente mais paritárias serão muito provavelmente a via mais plausível para ultrapassar os dilemas mais prementes com que a grande parte dos países africanos e os Estados pós-coloniais ainda hoje se confrontam. Também por essa razão, e terminaria, como tive ensejo de escrever na nota da apresentação ao livro, que muito me honra, o livro adquire particular relevância na medida em que reavalia e projeta, em resultado da investigação do Dr. Pavia, várias proposições sobre justamente o dilema do desenvolvimento das sociedades e da política internacional africana. É, pois, na minha ótica, um contributo muito importante, e eu sublinho, um contributo muito importante, que propicia não só uma reavaliação de problemáticas que, em muitos casos, são comuns aos países do Sul e podem, por via disso, determinar, como dizia igualmente no princípio, agendas de investigação mais alargadas e também mais ambiciosas na dilucidação dos dilemas globais contemporâneos. São, pois, estas notas do Sr. Professor José Eduardo Franco e do Dr. José Francisco Pavia, estimados colegas, as notas que escolhi partilhar no âmbito desta sessão, que, como disse inicialmente, não constitui em si mesmo, digamos, um juízo crítico, stricto sensu sobre as escolhas do Dr. Pavia, mas apontam justamente para, digamos, um quadro pode, evidentemente, permitir uma exploração mais apurada de alguns desses lemas que são enfim, tremendos, são enormes e penso que nós temos que continuar para quem, como muitos de nós estão na universidade há cerca de 30 ou 40 anos, evidentemente que este relativo insucesso, enfim, este relativo inêxito, esta insuficiência, as insuficiências que se detectam e que se visualizam ainda
no continente aqui ao lado, em África sobretudo, evidentemente devem continuar a preocupar-nos, evidentemente, e a, e a merecer uma atenção mais, digamos, eh, cuidada da própria universidade. Sr. Professor José Eduardo Franco, muito obrigado. Estas são as notas. Não sei se fui para além do tempo que me estava. O Sr. Professor, com a sua nobreza e generosidade habitual, não me definiu um tempo, portanto, peço desculpa se fui para além daquilo que me estaria destinado. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Somos Lobo Fernandes, pela sua cuidada apresentação e também muito nos ensinou o enquadramento que fez. E passo imediato a palavra ao Sr. Professor Luís David. Boa tarde a todos, muito obrigado, desde logo aos que estão aqui presentes e também aos que estão online. Cumpre-me, em primeiro lugar, agradecer o convite que me fizeram, desde logo a Universidade Aberta, para estar aqui a apresentar este livro de lançamento, portanto, de saída muito recente, aos seminários dos estudos globais, onde nos inserimos, ao Centro de Estudos Globais e à Fundação Gulbenkian, que são os promotores destes seminários, e, obviamente, ao professor Dr. José Eduardo Franco, que está aqui comigo, que tem essa gentileza de estar aqui a acompanhar-me, por me ter convidado, e sempre com uma enorme simpatia e cuidado neste tipo de situações. Obviamente que também me cumpre agradecer, como não podia deixar de ser, ao professor Luís Lobo Fernandes, por tudo, como eu, aliás, já disse uma vez, mas agora, em especial, por esta cuidada apresentação e nota que fez relativamente ao meu livro, que tenho a certeza que o abrilhanta, porque, no fundo, com este seu espírito erudito, vai fazer aqui uma espécie de conceptualização, se quiserem, de 14 textos, como já foi referido, que abarcam, enfim, várias matérias, que eu irei agora detalhar em seguida. Bom, eu irei dividir a minha apresentação em duas partes. A primeira parte será, obviamente, para a apresentação específica do livro e do seu conteúdo, e depois uma segunda parte, enfim, que tem a ver mais com considerações, se quiser, mais abrangentes sobre o papel de África no mundo nos dias de hoje e, se quiser, na globalização e nos estudos globais, que no fundo é isso que nos traz aqui. Bom, o livro, como disse, é constituído por 14 textos diferentes, que abrangem várias matérias, sendo que, como foi já referido, 3 desses textos são textos sobre Moçambique, depois há outros sobre São Tomé e Príncipe, outros sobre o papel de Portugal na questão da extensão das plataformas continentais, sobre a pirataria, sobre a questão da China em África, que é uma questão, aliás, muito importante, sobre o flanco sul da NATO e a questão do flanco sul, como ele é visto aqui do lado da Europa, relativamente ao nosso vizinho a sul, que aliás está aqui tão próximo, como acabou de ser referido, e também depois alguns textos no final, mais recentes, aliás eu diria mesmo muito recentes, e que no fundo têm a ver com estas novas questões do sul global, como foi dito, do ocidente e do resto, no fundo, o aportuguesamento daquela velha expressão inglesa de West and the Rest, portanto, o Ocidente e o resto, o que é que isso significa e em que lugar é que está a África aí. Depois até a África do Sul, enquanto um país mais importante em África e até, segundo alguns, um farol, até pela sua história, digamos assim, e pela figura absolutamente fundamental do século XX, que foi a Nelson Mandela, e finalmente depois também algumas considerações sobre questões comerciais e sobre como é que se consegue conciliar tudo isto com as questões económico-financeiras e as questões comerciais em termos internacionais e qual é o lugar que a África eventualmente pode assumir em tudo isto. Bom, muitos destes textos quase todos foram atualizados, foram, digamos que, adaptados para estarem aqui presentes nesta publicação. Muitos deles encontram-se publicados
dispersamente, muitos em língua estrangeira, portanto em inglês e em francês, foram todos traduzidos para português. Muitos deles encontravam-se em plataformas que eventualmente poderiam não ser muito facilmente acessíveis. E também tenho que dizer que tive em mente os meus alunos. Porque, no fundo, sou, enfim, é preciso lembrar, professor universitário há 32 anos, na Universidade de Lusíada, leciono um conjunto significativo de disciplinas, entre as quais África, estudos económicos, estudos políticos, económicos e sociais, e, portanto, ainda há muito pouco tempo, fim de uma aula onde, precisamente, apresentei o livro aos alunos que disseram mais um, professor, mais um, aqui está mais um, que, no fundo, até vos facilita a vida, porque, no fundo, de alguma maneira, faz esta compilação que acabei de dizer. Mas não é só para os alunos universitários, nem para os meus colegas, é para o público em geral, porque penso que muitos deles estão escritos numa linguagem que eu, aliás, designei de jornalística ou mais informal, se quiserem, de modo a que o público interessado, ou seja, enfim, da academia, possa também ler e perceber e compreender e até pensar nas questões que aqui eu levanto e que estão em causa. Como disse, alguns textos são, digamos, de alguma maneira, datados, porque, por exemplo, são os textos relativos a Moçambique, que falam do processo de transição democrática nesse país, e, enfim, as vicissitudes que aí ocorreram, como saberão, isto ocorreu no início dos anos 90, do século passado, portanto estamos a falar de uma coisa que já foi há 30 anos, mas que de alguma maneira ainda hoje tem reflexos, como tudo, enfim, a história tem reflexos no presente, como é evidente, e tem reflexos naquilo que é hoje o país, na sua evolução posterior até aos nossos dias, e até para, eventualmente, fazer algumas analogias com processos eventualmente semelhantes que ocorreram em países próximos ou não, com casos de sucesso, como foi este, na altura, e outros que não foram de tanto sucesso, como também, infelizmente, temos situações desse género. Um dos textos que eu queria fazer aqui referência tem a ver com, que é o segundo, que se chama, ou que se intitula O Modo Português de Fazer a Paz, a Situação ou o Caso de Moçambique, em que eu, na minha tese de doutoramento, na altura, levantei, enfim, a hipótese, e acho que é disso que se faz uma tese de doutoramento, não é? Portanto, precisamente levantar hipóteses novas e tentar demonstrá-las ou não ao longo dessas páginas. Portugal teria tido um papel muito importante na transição democrática, ou se quiserem, no processo de modernização política em Moçambique, que ocorreu nessa altura, muito mais importante do que aquilo que normalmente era descrito pela academia e pelos autores em geral. Porque o mediador no processo de paz em Moçambique não foi Portugal, foi uma organização não governamental, a Comunidade de Santo Egídio, que teve esse papel fundamental, e Portugal foi um observador nesse processo que ocorreu em Roma, e não só, mas que de alguma maneira contrasta com aquele papel que Portugal teve em Angola, aí sim, o processo de paz em Angola, que ocorreu pouco tempo depois, aliás, tinha ocorrido pouco tempo antes, peço desculpa, e que foi o processo de Bicesse, como nós sabemos aqui, conduzido pela diplomacia portuguesa. Portugal foi o mediador oficial, conduzido aqui, enfim, aqui muito próximo de Lisboa, e que depois teve como consequência uma transição democrática que, infelizmente, para os angolanos, acabou por não correr bem. Como nós sabemos, não vou aqui agora entrar em detalhes, é a história conhecida, e depois o país voltou outra vez à guerra civil, que durou mais 10 anos, até à morte, enfim, de um dos protagonistas, que foi João Chávez. Ora, precisamente porque Portugal e, eu diria, a comunidade internacional tinha percebido que tinha havido debilidades, deficiências no processo de paz em Angola, quando o processo de paz em Moçambique começou, que foi pouco tempo depois, estamos a falar de 2 anos a seguir, aprendeu, digamos assim, houve ali uma espécie de lições aprendidas do processo em Angola para que os mesmos erros não se repetissem em Moçambique.
E daí que, por exemplo, a Operação das Nações Unidas em Moçambique, que, digamos, esteve presente neste processo, a ONU-MOS, era assim que era conhecida, o acrónimo em francês, Opération des Nations Unies au Moçambique, teve um papel muito mais robusto, digamos assim, e quando o processo terminou, com as eleições em 1994, concluindo assim esse processo, pelo menos numa primeira fase, Moçambique depois passou a ser considerado um caso de sucesso em África, nas transições democráticas que ocorreram nessa altura. E, de facto, assim foi considerado durante muito tempo. Olha, por exemplo, em contraste com Angola, que tinha regressado à guerra e que durou mais 10 anos, com todo o cortejo de destruição que acompanhou esse conflito. E, portanto, no fundo, a minha tese é dizer que Portugal teve um papel mais importante em Moçambique do que aquele que normalmente é apresentado. Teve um papel através de contactos informais que foi desenvolvendo, através da intervenção dos serviços de informação militares, na altura. Eu fiz, eu próprio, como foi dito, uma série de entrevistas pessoais, protagonistas do processo, desde logo ao líder do maior partido da oposição, que era o líder da Renan, o Afonso de Câmara, já falecido. Depois também consegui entrevistar o presidente de Moçambique, na altura não era ele na altura, mas veio a ser depois, que foi Guebuza, mas que era o representante oficial do Estado moçambicano nas negociações em Roma, enfim, e muitos outros protagonistas, porque eu desloquei-me, estive várias vezes em Moçambique, em Maputo, enfim, e não só, acompanhando as coisas e recolhendo dados, fontes, que me permitiram depois elaborar essa minha dissertação. E, portanto, acabo por concluir que Portugal, de uma forma discreta, não tão visível, não tão interventiva como foi o caso de Angola, que tem que se dizer que não correu muito bem, aqui, de facto, correu muito melhor. E isto leva a outro artigo que tem aqui sobre Moçambique, que se intitula Multi-Track Diplomacy, ou a diplomacia multivia, se quiserem, para alcançar a paz, em que normalmente a diplomacia tradicional não é suficiente. E, portanto, entram muitos outros atores que, à partida, podem até parecer estranhos numa situação como esta, mas que podem, em determinados momentos, fazer a diferença. E o caso de Moçambique foi paradigmático. Havia, por exemplo, um multimilionário de origem britânica que tinha enormes interesses económicos e financeiros em Moçambique e que facilitou, digamos assim, por exemplo, as movimentações do líder da Renamo, disponibilizando, por exemplo, o seu avião privado, pagando, enfim, algumas estadias em Maputo, coisas assim deste género. Ou outras situações em que Portugal, por exemplo, através dos serviços de informações, conseguiu trazer para cá o líder da Renamo e a sua família, estiveram aqui alojados numa casa fornecida pelos serviços de informações portugueses, enfim, aqui próximo de Lisboa, com todo o que isso implica, a nível depois da influência que Portugal pode ter nos bastidores relativamente a toda essa questão, e, portanto, enfim, pequenos pormenores, não vou aqui agora entrar nos detalhes, leiam o livro e poderão entrar depois nas questões mais concretas que aí são descritas. Bom, mas depois temos outras questões, enfim, eventualmente mais recentes, sobre São Tomé e Príncipe, país que eu também outra ex-colónia portuguesa em África, e com a qual a minha universidade tem uma parceria. Nós temos lá uma instituição de ensino superior, e, portanto, onde eu me desloco com alguma frequência, e, portanto, tenho também acompanhado, in loco, portanto, o processo todo de evolução desse país, desde há uma década e meia para cá, e, portanto, também me permitiu escrever algumas coisas sobre isso, desde logo a evolução que esse pequeno estado insular, pouco conhecido até na costa, portanto, no Golfo da Guiné, tem tido até aos dias de hoje. E depois questões mais globais, relativas, por exemplo, à questão do flanco sul da Aliança Atlântica, da NATO, a organização à qual Portugal pertence, como se sabe, e que é, aliás, um dos
uma das questões, um dos vetores, que eram principais da sua política externa, e que agora, principalmente, e nomeadamente desde a questão da Ucrânia, e enfim, tem esquecido, do meu ponto de vista, não só o flanco sul. E todas as atenções estão voltadas para o flanco leste, por motivos que, enfim, que toda a gente sabe, toda a gente está à vista todos os dias, mas nós temos um flanco sul, e o flanco sul é tudo aquilo que é o norte da África, é tudo aquilo que é o Sahel, e eventualmente eu até digo que o flanco sul poderia ir até à África subsaariana, até ao Golfo da Guiné, por exemplo, com questões relativas à segurança marítima, à pirataria, ou com toda a instabilidade que se vive neste momento a nível de golpes de Estado sistemáticos em países africanos do Sahel e do Norte da África, as crises migratórias, os tráficos de droga, as redes terroristas, quase todas de inspiração radical islâmica, que atuam naquela área, desde a costa, digamos, leste da Somália, do Al-Shabaab, até à Nigéria, deste lado, portanto, na costa ocidental, o Boko Haram, passando pela Al-Qaeda do Maghreb Islâmico e outras organizações, o Estado Islâmico também já atua em África. Portanto, tudo isto são questões que podem levantar inúmeros problemas aqui ao nosso flanco sul e que têm sido esquecidos. E Portugal tem um papel no sentido de chamar a atenção dos seus parceiros da NATO, Estados Unidos, outros parceiros europeus, para precisamente essas questões que eu acabei aqui de referir. E, portanto, é esse, se quiserem também, aqui o papel que Portugal poderá, e no meu ponto de vista, deverá ter relativamente a essa questão. Depois falo de outras questões, como, por exemplo, um artigo que, aliás, já teve várias versões, porque tem sido sistematicamente atualizado, que é a questão da China em África. E que, de facto, tem levantado inúmeras preocupações, e não só, porque, supostamente, a África estaria a ser colonizada agora de outra maneira, mas por um colonizador, enfim, diferente daquele que tem sido até agora os europeus e os norte-americanos, com a presença tradicional que têm tido em África, que estariam a ser substituídos, no fundo, por Pequim. Inclusive, fala-se muito de teoria enfim, destas coisas, sobre a substituição daquilo que era conhecido pelo consenso de Washington, agora pelo consenso de Pequim, sendo que são os chineses que estão a pontificar em África. Isso é visível em todos os números, em todos os dados financeiros, económicos, mais recentes que têm vindo a lume, mas também coisas tão, às vezes, prosaicas, como as famosas reuniões que têm acontecido, o famoso FOCAC, o Forum on China-Africa Conference, portanto, a Conferência África-China, em que, portanto, são feitas grandes conferências cimeiras internacionais entre Pequim e países africanos, uma vez em Pequim, outra vez num país africano, e isso tem sido sempre um enorme sucesso, o que contrasta com as dificuldades que existem sempre entre fazer algo semelhante entre a União Europeia e a União Africana, porque existem sempre um conjunto enorme de problemas e de questões que são levantadas. Curiosamente, foi exatamente Portugal que, aqui em Lisboa, conseguiu fazer uma das mais importantes reuniões da União Africana com a União Europeia, durante a presidência portuguesa da União Europeia, que trouxe aqui todos, na altura, ou praticamente todos os chefes de Estado africanos, desde alguns que já cá não estão e que eram bastante polémicos, Gaddafi, até outros, Mugabe, na altura, que também já morreu, do Zimbábue, ou al-Bashir, do Sudão, que tudo isso levantava enormes problemas, mas que Portugal conseguiu, de facto, que todos eles cá viessem. E, portanto, cá está, mais uma vez, esta especial vocação, se quiserem, que eu defendo sempre, aliás, não só neste livro, como muitos outros, sobre o sistema português, etc., que tem para com a África e que tem essa obrigação, se quiser, de chamar a atenção dos seus parceiros europeus na União Europeia e na NATO para estas questões do continente africano. Eu não quero, de modo algum, estender o meu tempo. Eu disse que ia dividir esta minha exposição
portanto, na apresentação do livro, enfim, não falei em todos os 14 capítulos, falei em alguns, enfim, se quiserem abrir o apetite para que as pessoas que de facto estejam interessadas possam depois, enfim, consultar e ver, de facto, que lá está. Mas qual é então, hoje em dia, o papel de África no sistema internacional e na globalização, como se tem chamado, ou até já falo na pós-globalização, se quiserem? Há vários dados que nós podemos trazer. A África tem ocupado um lugar que enfim, tem a ver com a sua importância, com a sua dimensão. A África é constituída por 54 Estados independentes, mais de 1 bilhão de pessoas, mas não é só a população em si, é porque é o continente onde existe um crescimento demográfico absolutamente exponencial, coisa que aqui na Europa assistimos exatamente ao contrário. Mesmo em países como a China e outros na Ásia, que eram conhecidos por essa explosão demográfica, estão, neste momento, já a entrar numa fase de amadurecimento. Mesmo países da América Latina, ainda há pouco tempo estava a ver estatísticas como o Brasil, por exemplo, está previsto que já, em meados deste século, comece a regredir a população que tem neste momento, e em África não é assim. Em África nós vamos assistir a uma explosão demográfica, o que fará com que, por exemplo, e há muitas pessoas que não têm esta noção, que neste momento o Brasil, com 215 milhões de habitantes, é o país e é a região do mundo, a América do Sul, onde o português é mais falado, mas se estas tendências demográficas continuarem, no final deste século, será em África onde o português será a língua mais falada, porque quer Angola, quer Moçambique, terão, cada um, se tudo, repito, tudo se concretizar, cerca de 100 milhões de habitantes, mais Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, etc. E, portanto, muito provavelmente será a África onde o português será a língua mais falada a nível global, caso, repito, estas tendências demográficas se concretizem. Mas qual é, então, a importância da África hoje em dia? Por exemplo, dou-lhes 3 ou 4 notas. Os BRICS, que toda a gente fala hoje em dia, portanto, o acrónimo que significa Brasil, a Rússia, a Índia e China, e que depois, mais tarde, se juntou à África do Sul, e que agora, muito recentemente, desde o início deste ano, se juntaram mais outros tantos, entre os quais mais 2 africanos, além da África do Sul, que já lá estava, a Etiópia e o Egito. E, portanto, cá está a importância que cada vez mais se está a dar aos países africanos. O G20, de que o Brasil é atualmente o líder, e onde, neste momento, está a decorrer uma conferência em Brasília, liderada precisamente pela diplomacia brasileira, tem um novo membro desde o início de 2004, que é a União Africana. E, portanto, além dos países que faziam parte e da União Europeia, que já fazia parte, também agora ficou a fazer a União Africana e que, de alguma maneira, é o novíssimo membro do G20. Toda esta ideia, toda esta questão que se tem falado ultimamente sobre o Sul global, que é isto, o Sul global, em contraste com outro conceito que eventualmente, enfim, pode ser discutível, que é o Ocidente global. O Ocidente global será a União Europeia, os Estados Unidos, a Austrália, a Nova Zelândia, o Japão, a Coreia do Sul, eventualmente aqueles que alinham normalmente por uma determinada mundivisão, se quiserem. Olha, por exemplo, na questão da guerra da Ucrânia, têm apoiado sistematicamente e sem hesitações a Ucrânia face à invasão russa, e depois temos o Sul global, que é uma realidade muito mais heterogénea, que é constituída por os países de África, da América Latina, da Ásia, e que, de alguma maneira, tem o Brasil como, enfim, um dos seus grandes expoentes, a África do Sul, em África, como um dos seus grandes expoentes, a China, que também, de alguma maneira, se arroga como ser uma espécie de líder desse grupo, e que tem em comum, eventualmente, uma crítica àquilo que o Ocidente global designa de ordem liberal internacional, sendo que dizem que essa ordem liberal internacional, construída no final da Segunda Guerra Mundial e que tem como
atributos institucionais, a Organização das Nações Unidas, o Conselho de Segurança, a Organização Mundial de Comércio, enfim, toda a arquitetura institucional, se quiserem, que foi construída no pós-guerra, e que estes países do sul global estão a pôr em causa. E estão a dizer que isso já não serve às novas realidades internacionais e que algo tem que mudar e que, porque já chega de o Ocidente global ser o principal beneficiário desta arquitetura internacional que foi construída no pós-guerra, num cenário que não tem nada a ver com os dias de hoje. E, portanto, temos o Brasil a liderar essa ideia, de um lado, temos a África do Sul do outro, temos outros países do outro, e temos outros que aproveitam esta circunstância, como a Rússia e eventualmente a China, para, de alguma maneira, atacar aquilo que é o Ocidente global e a arquitetura que foi construída à sua imagem, para eventualmente construir uma nova ordem internacional, não se sabe ainda bem em que moldes e que características é que ela poderia ter. E, portanto, basicamente estamos nesta situação. Aliás, deixa-me ligar aqui a uma outra questão. Um dos artigos mais recentes do livro tem exatamente esse nome. Chama-se O Ocidente e o Resto, ou seja, The West and the Rest, em que se fala exatamente dessa questão que eu acabei de referir. E depois fala também da África do Sul e do papel que tem tido, digamos assim, também, por exemplo, em, de alguma maneira, desafiar o Ocidente global ao levantar um processo judicial no Tribunal Internacional de Justiça contra o Estado de Israel, com uma acusação gravíssima de genocídio que estaria a ser cometida por Israel na faixa de Gaza, enfim, o atual conflito que todos temos assistido todos os dias. E, portanto, cá está, ainda hoje assistimos a uma tentativa da Argélia de, no Conselho de Segurança das Nações Unidas, avançar com uma resolução que pedia um cessar-fogo imediato, e os Estados Unidos votaram contra. E, portanto, cá está, usando o seu poder de veto, não viabilizaram essa eventual aprovação de uma resolução no Conselho de Segurança, com o argumento de que iriam apresentar outra que eventualmente estava mais de acordo com os seus interesses. E, portanto, cá está. São este tipo de atitudes, precisamente, que depois levantam estas questões destes países emergentes, se quiserem chamar-lhe assim, que não se revêem na totalidade nesta tal chamada ordem liberal internacional, que no fundo, segundo eles, e de acordo com esta crítica, acaba por beneficiar essencialmente o Ocidente global, e é preciso que algo mude, não porque tudo fique na mesma, mas para que alguma coisa possa, digamos, ser alterada nessa nova relação de forças que existe a nível internacional. E para terminar, a África terá e tem, de certeza, aqui um papel muito importante por estas dinâmicas demográficas, pelas riquezas naturais, pelo destaque e pela importância que tem e que tem disputado em todos os continentes. Reparem-se nas quantidades de cimeiras que existem: Rússia-África, China-África, Estados Unidos-África, Turquia-África, Índia-África, Brasil-África, foi interrompida agora no mandato anterior e que eventualmente poderá agora ser retomada outra vez com Lula. E, portanto, de alguma maneira, isso reflete, não é, o papel que a África tem no mundo, como mais não seja, de esperança, digamos assim, com este dinamismo demográfico que, de alguma maneira, contrasta com o envelhecimento quer da Europa, quer até de outros continentes que, de alguma maneira, também tinham essa dinâmica e que agora a vêm perdendo, como acabei de referir. E, portanto, enfim, eu, além de leciono várias disciplinas, uma delas é a comunicação política, e uma das técnicas que nós temos e que ensinamos aos nossos alunos é um acrónimo em inglês, que é o KISS, que é o Keep It Short and Simple. E, portanto, aqui é manter as coisas curtas e simples, e, portanto, penso que, em qualquer circunstância, isso é sempre positivo, e, portanto, eu deixaria, digamos, algum tempo para que as pessoas que estão em casa ou aqui possam fazer algumas questões e possamos entrar aqui num diálogo e num debate que é sempre muito positivo. Muito obrigado pela vossa atenção, quer aos que estão aqui, quer aos que estão em casa, e mais uma vez
ao professor Eduardo Franco e à Universidade Aberta por me terem acolhido. Muito obrigado.